da cesta. Dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Arlene Kids e nós vamos continuar com a história desse menino, o Moisés, que foi colocado no cesto, né? E nós vimos na semana passada que então a filha de Faraó adotou Moisés como filho, mas ele escolheu uma ama, uma pessoa, uma babá para cuidar do seu filho. E quem foi que ela escolheu? Joquebede. Provavelmente ela não sabia que Joquebede era a mãe verdadeira. E olha só o que aconteceu. Ele cresceu ali no palácio como um príncipe. E ali ele teve a educação de um príncipe. Aprendeu toda a ciência dos egípcios e teve tudo o que um menino desejava, vivendo ali no palácio. Mas ele não deixou que isso afetasse a sua fé, não, porque provavelmente a sua mãe ensinou a respeito do nosso Deus. Porque lá no livro de Hebreus, olha só o que diz. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros lá do Egito. A sua mãe falou do Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que criou todas as coisas, que me criou, criou você, criou todas as pessoas, esse Deus que criou o céu, e ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos. Deus, ele é santo, ele é perfeito, e ele enviou do céu o seu filho amado, Jesus, por causa do meu e do seu pecado. Pecado é algo muito triste. O que é pecado? É tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que eu sinto, que não agrada a Deus. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. E foi por isso que no tempo certo, Deus mandou o seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus estava sofrendo ali naquela cruz por mim e por você. E depois que ele foi morto naquela cruz, colocaram o corpo dele ali numa caverna. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Jesus está vivo e um dia ele voltará. Então ele foi ensinado sobre o Deus vivo e verdadeiro. Mas um dia, quando ele estava com 40 anos de idade, olha só o que aconteceu. Ele, sendo já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Ele viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então ele olhou para todos os lados, olhou para ali, olhou para acolá. E ele então pegou, matou o egípcio. Olha só o que ele fez. Ele escondeu o corpo na areia. Mas aquilo que ele fez não agradava a Deus, não. Porque não era da vontade de Deus que ele fizesse isso. Deus tinha um plano, tem um plano para a minha vida, para a sua vida também. Provavelmente ele sabia que ele seria o libertador, mas ele tinha que esperar no tempo certo do Senhor. Mas olha só o que aconteceu também no outro dia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés, naquele momento, ele ficou com muito medo. Então ele disse: então descobriram o que eu fiz. Então Faraó também descobriu o que ele havia feito. Faraó, que era um rei perverso, ele queria então matar Moisés. Então ele fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Mediã.
no deserto. Mas Deus, na sua providência, Deus que amava tanto Moisés, fez algo maravilhoso enquanto ele estava ali. Olha só o que aconteceu. Chegando ali na terra de Midian, ele ficou ali perto de um poço. Então havia um sacerdote Midian que ele tinha então 7 filhas. E elas vieram tirar água e encher os bebedouros, né? E encher os bebedouros para dar de beber o rebanho do seu pai. Moisés, porém, se levantou e defendeu, porque tinha alguns pastores que estavam ali não deixando as meninas, as moças pegarem água. Então ele defendeu as meninas, né? E deu de beber ao rebanho. Então, quando elas voltaram para casa, o seu pai perguntou o que tinha acontecido. Olha, um egípcio, ele nos ajudou. Então, aquele homem disse para chamar Moisés, o egípcio, né? Que ele não sabia como era o nome dele, mas depois ficou sabendo, e ele passou a morar ali na casa daquele homem. Então, olha só, o nome dele era Jetro, né? E então, o que aconteceu? Naquele momento, ele passou a morar ali, e ele tinha 7 filhas, e Moisés casou com Zípora. Olha só, então eles tiveram 2 filhos. Então, o primeiro filho, né, eles chamaram de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Olha só. Então, ele colocou o nome porque ali ele estava sendo, na verdade, um estrangeiro. Ele estava sendo ali um homem que estava longe da sua terra, da sua família. E o outro nome do filho dele foi chamado de Eliezer, que significa Deus é o meu auxílio. E ele morou ali no deserto por 40 anos, mas ele nunca esqueceu o seu povo ali na terra do Egito. Mas olha só, depois disso, certo dia, Moisés, quando estava cuidando do seu rebanho, do rebanho do seu sogro, na verdade, perto ali do monte de Deus, o Monte Horebe, ao se aproximar ali do monte, Moisés viu uma sarça, uma planta que é espinhosa, um tipo de fogo que não consumia a árvore, e o anjo do Senhor entre as chamas. Ele estava assim, como é que pode? Essa sarça está queimando, tem fogo e ela não está queimando? O que é isso? Então eles foram se aproximando, e então diante daquela visão, Moisés ficou com muito medo e o Senhor falou com ele. O Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, veja só o que ele disse. Olha, naquele momento, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele então respondeu, eis-me aqui. Então o Senhor continuou, não te chegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus então estava dizendo para ele naquele momento que viu a aflição do seu povo. Olha, eu ouvi o seu gemido e eu quero libertar o meu povo que está lá no Egito. Então, você vai ser escolhido para libertar o meu povo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Então você vai libertar o meu povo. Moisés naquele momento disse, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E o Senhor disse, eu serei com você, eu serei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse, mas eu não sei falar, Senhor.
eu não sei falar direito. E o Senhor disse, eu serei com tua boca, eu serei contigo. Então, naquele momento, ele ainda estava com muito medo. O Senhor, então, disse para ele, então, que ele deveria se encontrar com seu irmão Arão, reunir o povo e então eles iriam libertar o seu povo lá do Egito, com a ajuda do nosso Deus. Mas Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isto que você tem na tua mão? Ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dele. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-o pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou em bordão, numa vara novamente. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor então continuou, agora põe a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele colocou a mão no peito novamente e quando tirou, eis que havia tornado como a restante da sua carne. Estava limpa. Então o Senhor disse, vá libertar o meu povo com sinais que eu vou ajudar vocês. Então, mesmo assim ele disse, Senhor, eu não sei falar direito. Então disse, o teu irmão Arão, ele vai falar por você. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. Leve, pois, na tua mão este bordão com o qual você fará os sinais. Olha, Deus estava chamando Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. Ele então teve dúvidas, ele ficou com medo. Sabe, criança, o nosso Deus é aquele que chama você também, para que você fale do amor de Deus para os seus amigos. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, fale que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados. Fale que Jesus é o caminho, ele é o único que pode perdoar, é o único que pode deixar o coração de qualquer pessoa que crê, que receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então fale, é sua obrigação falar do amor de Deus. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas será que o que vai acontecer? Será que Moisés vai? Será que ele vai deixar ali a terra, ali o deserto, o seu trabalho como pastor e vai para o povo? Vocês querem saber? Ah, pois no próximo vídeo nós vamos continuar. Provavelmente você já sabe a história, né? Você já sabe, se não, leia a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo vídeo nós vamos contar como o Senhor fez grandes milagres ali no Egito. Um beijo para todo mundo e se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, busque o Senhor enquanto você está aí com saúde, busque o Senhor. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus abençoe a todos vocês.